Mar, tá ouvindo? Tá vendo a tela? Tudo ok? Tudo ok. Então tá jóia. Bom, pessoal, a Grazi, quando ela me fez o convite, foi a respeito das ISTs com corrimento. É um pouquinho abrangente esse tema, porque não tem como a gente falar das ISTs e não falar também de algumas vulvovaginites que agregam corrimento, tá? Então é o seguinte, essa aula foi tirada do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, tá? Do Ministério da Saúde de 2015 e mais algumas literaturas também, certo? Bom, os destaques do novo protocolo primeira coisa, a mudança do nome. Foi passado de DST para IST. Por quê? Porque simplesmente quando você fala doença sexualmente transmissível, você fala no paciente doente. E isso não é o ideal, certo? Por quê? Esse paciente não está doente, ele está infectado, tá? Então, houve essa mudança de nome, de padrão, de doença para infecção. O manejo das ISTs sintomáticas foi feito com fluxogramas. Por quê? Para ficar mais fácil de rastrear as infecções, tá? Bom, mudança na terminologia. A ponta do iceberg, pessoal, são as ISTs AIDS, que são os casos sintomáticos, mas a gente sabe que para baixo desse iceberg tem os assintomáticos, que a gente não pode esquecer de triá-los, certo? Bom, e o manejo das infecções sintomáticas? Primeira coisa, um fluxograma, um resumo já no início da aula para vocês terem mais facilidade. Eu sei que aqui a gente tem enfermeiros, talvez médicos, ou outras áreas da saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, anamnese e exame físico. Gente, a anamnese é extremamente importante. Por quê? A gente tem que fazer a identificação dessa síndrome a partir da anamnese. Por quê? Porque é a partir da anamnese que a gente vai identificar a queixa, o sintoma, o sinal do paciente, que talvez é muito mais correto do que o próprio diagnóstico laboratorial, certo? E a gente tem que ter em mente se a gente vai ter o laboratório próximo ou não, para a gente ter certeza se esse laboratório vai poder nos ajudar, nos auxiliar. Bom, as manifestações clínicas das ISTs, dos respectivos agentes fisiológicos, coloquei essa tabela de acordo com o Ministério da Saúde, tá? Vocês podem perceber que é bastante abrangente em termos de úlcera, de corrimento, doença inflamatória pélvica, de verruga anogenital. Então, nós temos que ter bastante atenção com o tipo, a etiologia desse tipo de corrimento, dessas doenças sexualmente transmissíveis. As manifestações clínicas das infecções sexualmente transmissíveis incluem o corrimento vaginal, uretral, úlceras genitais, doença inflamatória pélvica e verrugas anogenitais. No meu caso, ficou os corrimentos vaginais. O corrimento vaginal é uma síndrome extremamente comum, principalmente na idade reprodutiva. Quais são os principais sintomas junto com o corrimento vaginal? Prurido, irritação local ou alteração de odor. Nem sempre o corrimento vai ter essas alterações juntamente, tudo no mesmo momento. Mas tem que lembrar que esses sintomas podem estar juntos. Como eu falei no início, a anamnese minuciosa é extremamente importante. Por quê? Tem que ter as informações a respeito do comportamento e prática sexual. Saiu, né? Peraí.
e prática sexual dessa mulher, certo? Precisamos saber as características do corrimento, consistência, cor, odor, a data da última menstruação, as práticas de higiene, agentes irritantes locais, preservativo, absorvente, tipo de sabonete que ela usa no dia a dia, se ela faz ducha vaginal, medicamentos tópicos ou sistêmicos, sejam eles de uso diário, ou seja, semanal, mensal, e o exame ginecológico completo da vulva e o especular. Lembrar que as infecções do trato reprodutivo, elas podem ser de causas endógenas, que é a candidíase vulvovaginal, e agentes da vaginose bacteriana. Infecções iatrogênicas, podem ser infecções pós-parto, pós-aborto, e propriamente ditas ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que aqui a única que é considerada infecção sexualmente transmissível é a tricomoníase. A candidíase vaginose, ela é considerada um corrimento, mas como uma vulvovaginite e não como uma IST. Bom, lembrar que as infecções por clamídia e neisseria, a gonorreia, tá? Em mulheres frequentemente não produzem corrimento, porém elas entram como uma doença inflamatória pélvica, assim como uma IST, certo? Mas nem sempre acontece o corrimento. Vamos lá para o próximo fluxograma. O corrimento vaginal, ele pode ser a vaginose bacteriana, a candidíase vulvovaginal, a tricomoníase e as causas não infecciosas. O crescimento excessivo de bactérias anaeróbias a gente considera a vaginose bacteriana. A candidíase, a Candida sp, que é um fungo, a tricomoníase, que é causada por um esporo flagelado, que é a Trichomonas vaginalis, que é a única IST na parte de corrimento, e as causas não infecciosas, que entraria a vaginite inflamatória descamativa, a vaginite atrófica e a presença de um corpo estranho. E o diagnóstico? Se a gente não tem um laboratório perto, é claro que a gente vai para a parte de anamnese, exame físico, exame ginecológico. Mas, se a gente tem um laboratório, o que entra nessa parte laboratorial? O pH vaginal, que o pH ácido ou alcalino caracteriza alguns tipos de corrimento. Maior do que 4,5 entra a vaginose bacteriana ou a tricomoníase. Menor do que 4,5, mais ácida, a candidíase vulvovaginal. O IF-teste é o teste das aminas, ou o teste do odor de peixe podre, é um odor mais fétido, entra na vaginose bacteriana. E o exame a fresco, leucócitos, células paravasais, leveduras, pseudohifas, é aquele que a gente olha a lâmina e consegue visualizar. A bacterioscopia, por coloração de Gram, que é a presença da células muito características da vaginose bacteriana. Bom, mas não é o nosso caso, a gente não tem um laboratório próximo. Então, a gente vai ter que partir para o exame ginecológico e para a anamnese. Essa paciente tem queixa de corrimento vaginal. Primeira coisa, a anamnese, certo? Se a gente não tem um laboratório, vamos para o exame ginecológico. Se a gente puder ter o laboratório e triar mais de perto, mais preciso, ótimo. Mas não é o nosso caso, da nossa realidade brasileira. A gente não tem um laboratório tão próximo, tão fácil, principalmente na rede pública. Bom, então, o que a gente pode fazer quando a gente não tem o microscópio próximo? A gente pode fazer o teste de pH ou o teste de KOH 10%, porque a gente tem dificuldade de fazer esse exame ginecológico, a olho nu, certo? O pH ácido, o pH alcalino, maior do que 4,5, seria o teste positivo para a vaginose bacteriana ou tricomonas. O pH menor do que 4,5, o teste negativo do KOH, a gente teria causas fisiológicas e a candidíase, que seria o corrimento grumoso associado a um eritema vulvar. Calma. Olhando assim, parece que a gente vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque aqui
necessariamente é um teste que a gente precisa para avaliar o pH, mas a gente não tem isso com facilidade. Bom, eu vou citar aqui alguns tipos de corrimento vaginal, não necessariamente uma IST. Por que eu resolvi falar um pouco de corrimento vaginal? Porque, gente, o corrimento vaginal, ele favorece a entrada de bactéria, favorece a penetração com vírus HIV. A mulher com corrimento, ela se contamina mais fácil. E, no caso da candidíase, a candidíase é muito comum a sua presença em momentos de baixa imunidade. Então, aquela paciente que tem candidíase de repetição, a gente tem que triar ela mais corretamente. Por quê? Por que será que essa imunidade dela está mais baixa? Ela pode ter um vírus HIV encoberto, ela pode estar com hepatite, ela pode ser uma paciente oncológica, então deve ser triado. No caso da candidíase vulvovaginal, é uma infecção da vulva e da vagina, tá? É um fungo comensal que habita a mucosa vaginal e digestiva em 20% das mulheres assintomáticas. Muito comum crescer no meio que o torna favorável ao seu desenvolvimento, passando de leveduras patófitas para patogênicas, ou seja, a candidíase ela só vai manifestar se aquele sistema imune daquela paciente permitir, tá? Ou se houver mudança de pH vaginal também, mesmo que a imunidade da paciente esteja boa, alguns tipos de preservativo, cremes vaginais, isso também pode alterar, lencinhos umedecidos, pode alterar o pH dessa vagina dessa mulher. Então, isso favorece também a presença de candidíase. Relação sexual não é considerada uma forma de transmissão, porém a presença do fungo facilitará a aquisição e a transmissão de outras ISTs. 90% é causado pela Candida albicans. Por quê? Porque ela possui um dimorfismo como sua característica, por isso ela é mais invasiva, e tem outras cândidas, como a Candida glabrata, em torno de 10%. Esse é o aspecto da candidíase vulvovaginal. É um corrimento grumoso que adere às paredes vaginais. Grumoso, o que é isso? Tem uma espécie de umas bolinhas, ele é mais grosso, ele pode ter característica branca ou mais um verde clarinho, certo? E são condições que alteram essa concentração hormonal, como gravidez. As mulheres na gravidez são mais propícias a ter alteração de pH e aumentar a chance de candidíase. Uso de contraceptivos hormonais em doses altas. O contraceptivo ele faz alteração hormonal, alterando o pH vaginal, favorecendo a presença de candidíase. Ingestão de antibióticos também, que pode alterar a flora lactobacilar, porque a flora lactobacilar é a flora natural, o lactobacillus é a flora natural de toda mulher. Quando a imunidade está baixa, você vai tomar um antibiótico para infecção de urina, infecção de garganta, isso favorece a presença do fungo. Então, muitas vezes é muito comum o paciente estar com alguma outra infecção e começar a apresentar candidíase. Quais são os sintomas? Prurido intenso na vulva e na vagina, tá? É claro que na vagina a mulher não vai coçar, mas ela coça na vulva e ela vai referir para você, não, doutora, não é de dentro que coça, é por fora, tá? Isso pode gerar o quê? Uma fricção, uma lesão de tanto ela coçar e ela vai te queixar o quê? Que tá tendo disúria, mas a disúria não é porque ela tá tendo dor para fazer xixi, para urinar. A disúria é porque ela lesionou aquela pele externa, na hora que ela vai fazer xixi, o xixi passa por ali e arde. Dispareunia, dor na relação sexual, por quê? Porque a vulva está extremamente machucada, a vagina está extremamente ressecada, ela fica friável. Hiperemia, edema, fissuras e macerações da vulva. Então, a candidíase gera um processo inflamatório intenso. Corrimento branco, grumoso e placas esverdeadas. E o pH da candidíase ele é mais ácido. A gente pode classificar a candidíase como complicada e não complicada. A não complicada são aqueles episódios esporádicos ou infrequentes de intensidade mais leve a moderada que muito provavelmente a causa é uma Candida albicans, 90% dos casos. E a candidíase complicada seria aquela que a paciente tem recorrentemente
ou severa, que ocorrem quando mulheres com imunidade baixa, pacientes oncológicos, pacientes que passaram por uma infecção de urina, infecção de garganta, ouvido, pacientes diabéticos que têm candidíase de repetição, principalmente quando a glicose está muito alterada. Então, a gente tem que lembrar que a anamnese é muito importante. Justamente com a anamnese você já consegue fechar o diagnóstico dessa paciente. Lembrar que os sintomas alérgicos, como prurido, corrimento, podem manifestar no trato genital inferior, podendo se confundir com a candidíase, como é o caso da vaginose cistolítica. Gente, tem pacientes que têm um prurido vulvovaginal sempre um pouquinho antes da menstruação ou um pouquinho depois da menstruação. Isso é a vaginose cistolítica, é a alteração da flora lactobacilar. E o tratamento não é o mesmo da candidíase, é totalmente diferente. A gente tem que ter uma anamnese bem feita, a gente tem que ter um exame ginecológico bem feito, porque senão você vai ficar passando a mesma medicação para ela e para diagnósticos totalmente diferentes. Então, cuidado com o prurido, cuidado com o corrimento. Não é tão simples quanto parece, tá? E em pacientes pós-menopausa, a gente tem que ter uma extrema atenção com o líquen escleroso, que gera um prurido vulvovaginal intenso, e dermatoses vulvares também. Fatores predisponentes para candidíase: gravidez, como eu já havia falado, diabetes mellitus descompensado, a glicose alta, gente, em níveis altos, ela gera intensa candidíase para aquela paciente. Às vezes a gente está no plantão, chega uma senhora de 70 anos, obesa, diabética, ela acorda 3 horas da manhã com intenso prurido vaginal. Você mede a glicose dela, está 300, 400. Então, preste atenção nesse tipo de corrimento, nesse tipo de alteração. Tabagismo, estresse excessivo, uso de contraceptivos orais, uso de antibióticos, corticoides, imunossupressores, quimio e rádio, hábitos de higiene, vestuário, clima e temperatura local. Contato com substâncias alergênicas. Gente, hipótese alguma, a gente deve usar lencinho umedecido, passar perfume na vagina, na vulva. Hipótese alguma, usar absorvente que tenha perfume, papel higiênico. Quanto mais branco, quanto mais suave, melhor. Nada de cor, nada de desenho, tá? E alimentação rica em carboidratos, glúten e açúcar. Muito comum o aparecimento de candidíase, de repetição em mulheres que têm alimentação ruim, principalmente açúcar e carboidrato. Vamos prestar atenção nisso, orientar o paciente também, não é só tratar o paciente. E o diagnóstico clínico, a presença de fungos no exame à fresca na lâmina, você pode pingar umas gotas de soro fisiológico e microscopicamente a gente vai avaliar as IPAs. E método de Gram, né, para bacterioscopia, a gente pode avaliar a presença de esporos de IPS nos casos mais recorrentes. Mas o tratamento, o diagnóstico é único, exclusivamente ginecológico, exame físico. Aqui, esse quadro é do Ministério da Saúde, mas ele é bem resumidinho. O meu próximo slide está um pouco melhor do que ele. Tem primeira e segunda opção, mas na verdade, gente, não tem primeira e segunda. Você pode fazer tanto tratamento via oral quanto via tópica, um ou outro. Se precisar, faça os dois, se for uma cândida recorrente. Lembrar que a anistatina, ela é melhor em casos não recorrentes, porque a anistatina ela tem pouca eficácia. Todos os protocolos da anistatina é como primeira opção, mas a anistatina é a primeira opção, principalmente nos casos que a vulva está muito friada, a vulva está muito processo inflamatório muito intenso. Por quê? Os derivados imidazólicos, quando você passa direto na vulva, eles podem irritar, podem arder, podem queimar. Então, a anistatina ela tem uma textura mais hidratante. Então, você pode até passar a anistatina por fora e um creme imidazólico na parte interna, com aplicador. Candidíase não complicada. Os tópicos: fenticonazol, clotrimazol, miconazol, buconazol, butaconazol, tioconazol, nistatina. E observarem que se a paciente tiver alergia a propiolenoglicol, que é um componente dos derivados imidazólicos, aí você deve fazer tratamento somente com nistatina. Aqui, gente, não tem assim
primeira, segunda ordem, não. É o que você tiver disponível, principalmente na rede pública. Esses de dose única, muito dificilmente a gente vai ter disponível na rede pública, porque são medicações mais caras, mas fazem o mesmo efeito. Sistêmicos, a gente tem o fluconazol, dose única, que todo mundo já conhece. O cetoconazol, são 2 comprimidos ao dia por 5 dias. O itraconazol, 2 comprimidos de 12 em 12 durante 1 dia. E lembrar que esses derivados imidazólicos, eles têm efeitos colaterais como náuseas, vômitos, dor abdominal. O paciente não pode fazer uso de bebida alcoólica por 3 dias, por pelo menos 72 horas, porque senão pode dar um gosto amargo na boca, tá? Bom, então, pessoal, a candidíase vulvovaginal é só para a gente ficar atenta às causas, os fatores predisponentes que levam à candidíase, e não esquecer de investigar qual a causa dessa candidíase recorrente dessa paciente, certo? Como eu havia falado, o tratamento de curta duração tem que tomar um certo cuidado, porque casos agudos de candidíase complicada deve primordialmente identificar corretamente. Por quê? 90% é Cândida albicans, mas 10% pode ser a Cândida glabata. E a Cândida glabata não se trata com derivados imidazólicos, trata com ácido bórico. E o ácido bórico só tem ele manipulado e só por via intravaginal. Não tem ele oral. Cuidado, ácido bórico é perigosíssimo via oral, tá? Então, assim, tá tratando uma cândida recorrente, não melhora com derivados imidazólicos? Pede cultura, porque às vezes a cultura vai vir uma cândida glabata. Não é necessário o tratamento do parceiro sexual, por não ser uma IST. E a gente tem que lembrar que os probióticos já estão com bastante estudo, mas ainda a gente não está cientificamente liberado para passar o probiótico. Mas já tem vários produtos do mercado em trabalhos quase que totalmente liberados, mas a gente tem passado bastante probiótico, porque tem uma melhora importante, principalmente na melhora do pH vaginal e da imunidade dessa paciente. Gestante, somente tratamento tópico, imunossuprimido, somente tratamento prolongado. Não adianta passar aquela paciente HIV positiva em tratamento de dose única. Tem que ser tratamento prolongado, então ela vai voltar depois de 1 semana com o mesmo sintoma. E a vaginose bacteriana? A vaginose bacteriana, ela entra como um caso de vulvovaginite, não entra como uma IST. Por quê? É um desequilíbrio da microbiota vaginal normal, com diminuição dos lactobacilos, que é o da flora normal, e aumenta as bactérias anaeróbias. Lembrar que é mais comum em mulheres inférteis do que nas mulheres férteis. Ou seja, aquela mulher que tem dificuldade para engravidar, deve ser observado esse tipo de corrimento. Tá? Por quê? Isso atrapalha a ovulação, atrapalha a fertilização, a fecundação do óvulo. Não é infecção de transmissão sexual e aumenta o risco de adquirir uma IST, HPV, uma DIP e pode trazer complicações às cirurgias e procedimentos ginecológicos. No caso de colocar um DIU na gravidez, isso pode causar ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, aborto espontâneo. Então, muito cuidado com a vaginose bacteriana também. Fatores de risco: raça negra, duchas vaginais, tabagismo, menstruação, estresse crônico, comportamentos sexuais, elevado número de parceiros, sexo vaginal desprotegido, sexo anal receptivo antes do sexo vaginal, sexo com parceiro não circunstanciado, mulheres que fazem sexo com outras mulheres. Gente, a menstruação é um fator de risco, mas não que essa mulher vai ter vaginose, mas a menstruação é um dos fatores que altera o pH vaginal. Com isso, tem mulher que tem vaginose toda vez que menstrua. Quais são os sinais e sintomas? Corrimento branco acidentado, fluido ou ausente, que pode piorar durante o ato sexual desprotegido e piorar durante a menstruação, porque acontece a volatilização desse cheiro das aminas, que o sêmen é alcalino e o sangue da menstruação também. Então, muitas vezes aquela mulher, ela fala para você que tem um cheiro forte, mas você vai examinar, não tem nada.
Ah, não, só aparece durante a menstruação, só aparece depois da relação sexual. Cuidado, preste atenção nessa paciente, deve se tratar. Não, mas não tem nada, olhei seu colo, não tem corrimento, não tem nada, mas ela está alegando para você que está com cheiro forte. A clínica é extremamente importante, até mais do que o exame ginecológico. Não é uma infecção de transmissão sexual, mas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas, devido ao pH elevado do sêmen, que altera a microbiota vaginal. Principalmente se essa mulher for uma mulher promíscua, tiver vários parceiros sexuais. E o diagnóstico? Além da história clínica, além do exame ginecológico, a gente tem a alteração do pH, o teste das aminas. Muitas vezes, gente, a gente não precisa fazer o teste da amina. Ao fazer o exame ginecológico, a gente sente essa volatilização das aminas, a gente sente o cheiro mais forte. Presença de clustelas na bacterioscopia por grão. E exame clínico laboratorial, 3 desses 4 critérios, certo? Ou bacterioscopia por grão, se você quiser diferenciar. Se é uma flora natural, lactobacilar, se você quer avaliar se tem uma gardnerella, você pode fazer a bacterioscopia por grão. Lembrar que o tratamento não é feito para todas as mulheres. O que acontece muito é o quê? A gente às vezes escolheu um preventivo e no preventivo vem Gardnerella vaginalis, uma vaginose bacteriana. Que você tem que perguntar para aquela paciente se ela tem sintomas, se ela tem um corrimento, se ela está com odor fétido. Porque muitas vezes, quando você colheu o preventivo há 2, 3 meses atrás, ela estava com esse quadro clínico. Mas quando ela foi pegar o resultado, já não estava mais com esse sintoma. Ou seja, muitas vezes o próprio organismo dela combateu. Então, não é nada que você tem que tratar de imediato, não é uma obrigação tratar. Lembrar de tratar as grávidas sempre, devido às complicações que podem gerar. Antes de colocar um DIU, antes de cirurgia ginecológica, você vai fazer uma esterectomia vaginal, qualquer tipo de procedimento ginecológico é bom tratar, mesmo que ela não tenha sintoma. E qual é o tratamento? Metronidazol, seja ele via oral ou vaginal, clindamicina. E a gente tem os tratamentos alternativos, que é o tinidazol via oral e tem também o tinidazol tópico também. E eu gosto muito, tanto do tinidazol quanto do metronidazol. O sequinidazol, ele é bastante usado, mas ele não é a primeira opção, mas é bastante usado e tem uma resposta muito boa. Aqui, nesse quadro do Ministério da Saúde, ele coloca a metronidazol como primeira opção, a segunda opção, clindamicina. Lembrar que, gestante, você não deve usar a clindamicina, somente metronidazol, certo? Pode ser via oral quanto vaginal. Não tem que ser usado via oral só depois do primeiro trimestre, já pode usar no primeiro trimestre também. Agora vem a tricomonise, que é propriamente uma vaginite IST, não viral mais comum no mundo, ou seja, 170 milhões de casos atualmente entre 15 e 49 anos. É causada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado, tendo como reservatório o colo, a vagina e a uretra. 1/3 das mulheres infectadas são assintomáticas e a infecção pode persistir até meses ou anos. Os homens geralmente apresentam menos sintomas e eles servem como vetores assintomáticos da infecção. Importante cofator na transmissão e aquisição de HIV por ser um flagelado móvel, rápido e pode transportar diversas bactérias, aumentando também a chance de uma DIP. Então, a tricomonise é extremamente importante, porque o IST atua como transmissão e aquisição de HIV e várias outras bactérias. A resposta imune celular à Trichomonas vaginalis pode ser agressiva, com inflamação da mucosa da vagina e ectocervix em mulheres e na uretra em homens. Ocorre intensa filtração de leucócitos, incluindo de linhagem CD4, que são alvos do HIV, que ao penetrar a vagina, o parasita cobre-se com as proteínas do próprio hospedeiro
e permite a evasão de mecanismos de defesa locais. Ou seja, além disso, ele tem a capacidade de sobreviver no meio ácido vaginal, que é hostil, durante longos períodos de tempo. Então, cuidado, tricomonas facilita a presença do HIV, a transmissão do HIV. Por isso, a gente sempre tem que tratar. E na gravidez, possui intensa correlação com partos prematuros e muito comum infecção recorrente. Quais são os fatores de risco? Idade, principalmente idade reprodutiva, que é onde as mulheres têm mais práticas de relação sexual, atividade sexual, número de parceiros sexuais, o sexo protegido, outras ISTs, ou seja, quando você tem a clamídia, a gonorreia, também favorece a presença do tricomonas. E, gente, condições socioeconômicas, é claro que também influenciam. Quais são os sinais e sintomas? Geralmente é um corrimento abundante, amarelado, e tem uma característica super importante, é extremamente bolhoso. Você faz o exame, o corrimento talvez é difícil. Vaginose não dá tanto corrimento. Da cândida é o mais fácil, mas o tricomonas, ele dá uma intensa presença de bolhas na hora que você faz o especular. Dor pélvica muito esporádica, sintomas urinários muito esporádicos, mas a principal característica, além do corrimento, é que quando você faz o Schiller, você vê o aspecto cólon framboesa. O que é isso? Cólon morango. Ele fica com um colo tigroide, que é um colo totalmente pintadinho, como se parece a pele do tigre, ou parece mesmo um morango. Isso é a principal característica do tricomonas, que pode acentuar no período pós-menstrual, porque aumenta o pH vaginal, e o tricomonas tem a aquisição do ferro da hemoglobina pelo parasita, o que aumenta mais ainda a sua virulência no período menstrual. Como é que é feito o diagnóstico? Além do exame ginecológico. Aí a gente pode partir para a parte laboratorial, que é o exame bacterioscópio. Se você não conseguir identificar no exame ginecológico, faça o bacterioscópio ou método de Gram. Preventivo tem extremamente baixa especificidade. Não esperem que o preventivo vai vir algum tipo de bactéria, algum tipo de protozoário. Muito difícil. No máximo, a vaginose. Qual é o tratamento? Metronidazol 2 gramas via oral em dose única ou tinidazol 2 gramas em dose única. Vocês podem perceber que o tratamento de tricomonas é muito simples. E lembrar que vocês têm que tratar o parceiro sexual também. Porque se você trata só a mulher e ela continua tendo relação sexual, o homem é vetor. Então, ele vai acabar recontaminando essa mulher. Aqui, novamente, pelo Ministério da Saúde, ele não cita o tinidazol, mas é extremamente usada. E a cervicite? O que seria essa cervicite? A cervicite, pessoal, gera uma ectopia, que é um processo fisiológico frequente na fase reprodutiva da mulher. Quem já colheu o preventivo já deve ter visto várias vezes a presença de ectopia, que é caracterizado pela presença de epitélio glandular na ectocervix, expondo o frágil epitélio colunar ao meio vaginal, ou seja, há uma eversão do epitélio colunar para a parede vaginal, o que favorece o acesso aos vasos sanguíneos e linfáticos, diminuindo as barreiras contra infecções e favorecendo a aquisição de STs. Então, gente, toda mulher que tem a presença de ectopia é um fator importante para a transmissão de infecções sexuais, infecções genitais. Não tem que tratar a ectopia, mas tem que ter bastante atenção com aquela ectopia. Por quê? Mas como a ectopia, fase reprodutiva, na menacme, uso de anticoncepcionais, é claro, aquela paciente que toma anticoncepcional, ela tem mais livre-arbítrio para relação sexual desprotegida, sem camisinha. Então, a cervicite é uma inflamação da mucosa endocervical, geralmente de causa infecciosa, seja ela gonocócica e não gonocócica, tá? Mais comum a gonorreia. Entretanto, vários outros agentes podem também causar cervicite, tá? Então, assim, a ectopia favorece a uma cervicite, mas não deve ser tratada a ectopia para tratar a cervicite, não, você vai tratar a cervicite. Exemplos de cervicite:
a clamídia e a Neisseria gonorreae. Se você perceber, tanto a clamídia quanto a gonorreia, olha esse colo. Esse colo simplesmente não tem nada, não tem corrimento. No caso desse aqui, não tem uma ectopia visível, né? Então, a cervicite não é tão clássico de tratar, é extremamente difícil. Nos últimos congressos, a gente tem debatido a dificuldade de tratar a cervicite. Por quê? É um tratamento controverso e é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico clássico, um diagnóstico visível. Por quê? A maioria é assintomática. Você só vai fazer uma investigação diagnóstica porque a paciente apresentou uma complicação. É difícil você tratar o sintoma daquela paciente, porque ela não tem sintoma. Quando você vai perceber, ela está com uma endometrite, ela está com uma doença inflamatória pélvica, que vai haver desfechos adversos em gestantes e recém-nascidos, ou seja, aquela gestante teve uma rotura prematura com 28, 24, 28 semanas, ela fez uma infecção puerperal, ela fez uma endometrite pós-parto, aí é onde você vai começar a pensar na clamídia ou na gonorreia, principalmente a clamídia. Então, assim, tratar a clamídia e gonorreia não é fácil, mas você acaba tratando aqui as complicações. O ideal é que a gente não deixasse chegar nesse ponto. Os últimos congressos, principalmente o Congresso de Reprodução Humana, eles têm debatido muito a questão de se tratar clamídia, gonorreia no atendimento dessa paciente. Vai tratar uma vaginose? Observa também a possibilidade de uma clamídia. Por quê? Altera muito, piora muito a fertilidade daquela mulher. A clamídia é uma bactéria gram-negativa intracelular obrigatória, ou seja, a mais comum IST causada por bactéria no mundo. A mais frequente da população feminina em torno de 2 a 30%, como alto grau de morbidade e potencial de complicação, como trabalho de parto prematuro, endometrite, DIP, esterilidade conjugal e dor pélvica crônica. Muitas vezes a gente pega aquele casal infértil há anos, você vai fazer investigação, você vê que aquela paciente tem uma endometrite crônica. Pela clamídia, talvez, mas aí o que você vai fazer? Ela já está com 38, 39 anos, você vai fazer um tratamento para clamídia. Mas desde quando ela tem essa clamídia? Para ter essa endometrite crônica. Então, muito cuidado. Isso tem muito, todos os congressos, todas as clínicas de reprodução já estão fazendo esteroscopia diagnóstica, e muitos diagnósticos estão vindo como endometrite crônica. Qual é o quadro clínico? Extremamente discreto, um colo talvez endemaciado, um volume aumentado, hiperemiado, talvez vai ter um corrimento mucopurulento, talvez com odor fétido, mas a maioria é mais purulento. Quando está nesse grau mais purulento, é aquela infecção que já pode ser ascendida para o trato reprodutivo superior. Friável, sangra muito fácil a coleta de preventivo. A mácula rubra fica bem acentuada, a paciente tem mais dor, dispareunia à relação sexual e dor à mobilização do colo uterino ao exame ginecológico. E a gonorreia? A gonorreia, ela tem muito menos prevalência que a clamídia. É de transmissão sexual também, uma bactéria diplococo gram-negativa, não flagelada, não formadora de esporos, encapsulada e anaeróbia facultativa. É uma DST, permanecendo como um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Porque a gonorreia, como vocês podem saber, ela não é manifestada só na vagina. Tem várias outras localidades que a gonorreia, principalmente na criança, no recém-nascido, é extremamente grave. Pode acarretar sequelas também, como infertilidade, gravidez ectópica, DIP, prematuridade, trabalho de parto prematuro. Tem aumentado muito a chance, os episódios de gravidez ectópica. Por quê? Promiscuidade das pacientes, uso de DIU, e o DIU também aumenta a chance de uma doença inflamatória pélvica, pela gonorreia, pela clamídia. Por quê? Aquele fiozinho serve como meio de transporte para a bactéria. Não deve ser colocado DIU em mulheres promíscuas, porque aumenta a chance de uma doença inflamatória pélvica, aumenta a chance do HIV pela transmissão, também por favorecer.
A gonorreia, ela tem a fisiopatogênese extremamente importante, porque ela causa uma lesão endotelial importante, uma lesão tecidual importante, que vai gerar uma inflamação, uma permeabilidade celular e vai gerar sintomas na paciente. Então, é um caso extremamente importante essa fisiopatologia dela. Em decorrência do processo inflamatório desencadeado, ela costuma ter um quadro quase sempre mais exuberante e sintomático do que a clamídia. Por quê? Porque geram quadros mais inflamatórios. Um exudato purulento endocervical, visível no canal endocervical, sangramento endocervical facilmente quando você vai passar a escovinha endocervical para colher o preventivo. Então, geralmente é mais visível que a clamídia. Doutora, mas é bem difícil diferenciar uma da outra. No exame ginecológico, sim, muito difícil. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção com relação aos sintomas mesmo e ao diagnóstico. Por quê? A gonorreia tem geralmente um corrimento acompanhado de um sangramento, porque o colo é extremamente friável. E é aquele sangramento vaginal totalmente fora do período menstrual. A paciente sangra sem estar menstruada ou sangra pós-coito. Por quê? Porque o colo está muito friável, ela tem relação, o fato do pênis penetrar ali, ela pode sangrar. Disúria, porque a bactéria acaba tomando a vagina, a uretra também da mulher, apesar de ser mais comum corrimento uretral nos homens. Geram quadros de Bartholinite, que é uma inflamação da glândula de Bartholin, tá na vagina também, tá na vulva. Isso é extremamente
certo? Alguém consegue me falar onde que parou? Foi aí mesmo, sabe? Então, beleza, obrigada. Isso, de nada. Então, os sintomas da gonorreia não são muito clássicos como os outros corrimentos. Por quê? É um corrimento acompanhado de sangramento vaginal. Por quê? Porque o sangramento vaginal é pelo colo estar mais friável, não pelo sangramento propriamente dito de menstruação. É aquele sangramento que vai sangrar independente da relação da menstruação. O paciente às vezes tem relação sexual, o colo pode sangrar um pouquinho, então é extremamente fora do período menstrual. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de sangramento para ter atenção se é um sangramento de colo ou se é um sangramento de menstruação. Muitas vezes, a paciente vai ter o quadro de Bartolinite frequente. O que é Bartolinite? É um quadro de infecção de Bartolin, tá? São as glândulas de Bartolin que vão aumentar o quadro de infecção. Por quê? A vida sexual promíscua, vários parceiros, relação sexual desprotegida, isso pode gerar um quadro de inflamação, de infecção da glândula de Bartolin. Então, preste atenção quando a paciente refere que tem, ela não vai saber que é uma bartolinite, mas ela vai te referir uma bola na vagina, um nódulo que cresce. Se for realmente uma bartolinite, tem que prestar atenção, porque isso tem a ver com quadros mais promíscuos, com um quadro de aumento de infecção por gonorreia ou por clamídia. E como é que é feito o diagnóstico? Junta todos esses sintomas que a gente tem falado: sangramento intermenstrual, sangramento que você vai passar uma escovinha ou a espátula de Aires, já sangra. Às vezes pode sair o material mucopurulento do colo, dor à mobilização do colo uterino. Então, assim, gente, são sintomas, sinais extremamente inespecíficos. Então, tem que tomar muito cuidado. É difícil o diagnóstico? Muito difícil. Por isso que desde o início da aula eu falei, preste atenção na anamnese, na história dessa paciente. Por quê? O diagnóstico laboratorial é mais difícil, mas se você perceber que é um quadro, uma paciente promíscua, um quadro recorrente de corrimento, vamos fazer o tratamento, a investigação laboratorial, biologia molecular, cultura, bacterioscopia, pessoal, não é caro. Tem muito hábito de fazer isso em consultório. Pacientes que têm um quadro de infertilidade há muito tempo, pacientes com esterilidade conjugal, não conseguem engravidar. A gente tem que fazer investigação tanto para clamídia quanto para gonorreia. E o tratamento? Aqui, gente, eu tenho 2 tratamentos. Um que inclui a ceftriaxona e outro que não inclui. Eu, particularmente, eu prefiro que inclui a ceftriaxona. Por quê? A azitromicina, tratamento em dose única. Cuidado com tratamento em dose única. Por quê? Porque isso pode fazer com que o quadro volte e a paciente nem saiba. Vamos dar preferência para doxiciclina 7 dias, mas cuidado com as gestantes. Gestantes a gente tem que priorizar a amoxicilina. Então, vamos prestar atenção no tratamento. O tratamento ainda é muito controverso. Muitos ainda pedem para entrar com a ceftriaxona, outros não, mas a prioridade nesse caso é a ceftriaxona, certo? Ceftriaxona 500 mg IM, dose única, mais azitromicina 500 mg, 2 comprimidos VO, dose única. Lembrar, pessoal, que a cervicite é um tratamento ambulatorial, aquela paciente que chega para você e você vai tratar. Cuidado com o tratamento que necessita internação hospitalar.
que no caso é uma doença inflamatória pélvica. Paciente que tem muita dor pélvica, já tem febre, corrimento mucopurulento intenso, essa paciente deve ser tratada em regime de internação hospitalar. Todos esses casos que eu estou citando é tratamento ambulatorial. A paciente não tem febre, ela tem uma leve dor pélvica, mas que ainda é possível tratar ambulatorialmente. E para fechar, eu quero falar só o fluxograma de corrimento vaginal sem microscopia, que não tem jeito da gente falar desse fluxograma sem falar da anamnese da paciente, avaliação de risco, exame ginecológico, e aí vem os critérios positivos, os sinais de cervicite, ou mucopus, secreção mucopurulenta, teste do cotonete, teste da escovinha da cervical, a friabilidade do colo, sangramento do colo, isso tudo você pode perceber durante a coleta do exame preventivo. Então, deve tratar gonorreia e clamídia sim, não tenham medo de tratar gonorreia e clamídia, mas que saibam diferenciar um pouco da vaginose, tricomonas, exame ginecológico. Você tem dúvida? Encaminhe essa paciente para o ginecologista. Por quê? Talvez você vai tentar tratar aquela adolescente, aquela mulher jovem, 18, 20 anos, você trata como uma vaginose, trata como um tricomonas. Muitas vezes ela tem uma clamídia. Aí isso pode prejudicar a vida, a fertilidade dela futura. Por quê? Porque a clamídia ela tem uma propensão a causar doença inflamatória pélvica no trato reprodutivo superior, isso gera aderência das trompas, isso piora uma endometrite, isso piora a anidação do embrião. Então, você pode comprometer o futuro reprodutivo dessa mulher jovem. E se puder tratar, vamos tratar. Se não, vamos fazer o aconselhamento, oferecer anti-HIV, VDRL, hepatite B e C disponível. Então, preste atenção a todas as vulvovaginites, a essas ISTs com corrimento. Lembrar sempre que você tiver quadros recorrentes, tanto de candidíase, vaginose, tricomonas, procure saber do parceiro, procure sempre investigar as outras ISTs, hepatite B, AIDS, hepatite B e C, sífilis. E busquem o parceiro, não esqueçam de buscar o parceiro. E aqui o corrimento vaginal com microscopia, que a gente, no caso, mais fácil, mas que a gente tem uma certa dificuldade na nossa rede pública. Mais resumidamente, mas que a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem uma região de alta prevalência de gonococo e clamídia, só que a gente tem um subdiagnóstico. A gente tem uma dificuldade de tratar a clamídia e gonorreia. Por quê? Porque o diagnóstico não é clássico, os sintomas não são clássicos. Mas não tenham medo de tratar, certo? Bom, é o nosso último slide. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Espero ter correspondido com a altura dessa jornada. E contem comigo mais vezes. Obrigada. Muito obrigada, Grazi. Fico feliz. Espero ter correspondido ao tema, espero ter correspondido com a aula. É um tema extremamente abrangente, principalmente a parte de vulvovaginite. É muito, muito, muito abrangente. Oi, doutora, boa noite. Muito obrigada pela palestra. Tem umas perguntinhas aqui. Certo. A Gabriela pergunta se a paciente tem uma variedade de parceiros,
Como que fica a questão do tratamento dos parceiros, né? Certo. Bom, Gabriela, na verdade, o parceiro vai depender do quadro clínico da mulher. Então, para a gente tratar o parceiro, vai depender do quadro clínico que ela está naquele momento do exame e vai depender se ela também ainda está com aquele parceiro, porque muitas vezes a paciente ela tem um quadro clínico exuberante, ou de tricomonas ou de vaginose, mas ela não está mais com aquele parceiro, não é um parceiro fixo. Então, isso varia muito. Depende do quadro clínico e depende se ela vai continuar com aquele parceiro, se ela não vai continuar. E se ela puder trazer o parceiro, ela traga. Ou então, se ele não puder vir na consulta, que ela fale o quadro clínico dele. Mas seria importante ela conversar pessoalmente com ele, conversar só com ele, pelo menos para perguntar se ele tem algum sintoma também, apesar do homem ser difícil manifestar um sintoma de escorrimento uretral, principalmente no caso da gonorreia, é importante ela falar com ele, para ela poder trazer para a gente poder investigar ela e a gente alertar ela também. Por quê? Porque muitas vezes acontece que a paciente está em um quadro recorrente e às vezes o parceiro não quer tratar. Então, a gente tem que orientar essa mulher, principalmente para ela cuidar dela primeiro e orientar sempre da importância do futuro reprodutivo dela. A Thaís pergunta aqui, na questão do tratamento para candidíase em gestante de primeiro trimestre, qual que é o melhor medicamento? Na gestante, seja em qual for o trimestre, sempre tratamento tópico vaginal, tá? Qualquer uma daquelas indicações. Pode ser o clotrimazol, miconazol, butaconazol, pode ser usado dose única em gestante, mesmo porque a gestante ela tem uma resposta boa à dose única. Como são alterações de pH vaginal, ela responde super bem à dose única. Então, qualquer trimestre, somente tratamento tópico, não pode ser usado tratamento via oral. O Wanderson pergunta o porquê não se usa o clindamicina. A clindamicina, infelizmente, ela tem uma resposta atualmente não muito boa. Por quê? Devido à resistência. Então, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado a usar a clindamicina, porque ela já está com resistência como tratamento. Então, ela não é mais prioridade. Você viu que eu fiz um risquinho lá, mas o Ministério da Saúde, ela é preconizada. Mas você tem que ficar atenta à resistência. Por quê? Porque às vezes você trata aquela paciente não tem uma boa resposta. Então, a gente acaba deixando ela por último. Mas não é que ela foi retirada. Isso, se você olhar na literatura, nos últimos trabalhos, ainda é usado? Mas a gente tem que ter uma certa atenção por causa dessa resistência que está acontecendo. Doutora, muito obrigada. As perguntas cessaram por aqui e agora eu vou passar para a Luísa, viu? Muitíssimo obrigada. Tá, joia. Obrigada a você. Um abraço.